Vamos começar a nossa jornada aqui. Notícias importantes, como sempre. Vamos pegar os destaques mais representativos aí do noticiário hoje para vocês. Quero agradecer, mandar um abraço para a TV Quiri Morena em Salvador, Bahia. Mandar um abraço para a TV Comunitária do Rio de Janeiro. Claro TV, Canal 6. Super abraço, Moisés. Tamo junto. E vamos aqui também com o YouTube do Conde e o YouTube da TVT. Inscreva-se no canal, dê um like. Importante dar o like, o joinha. E participar do nosso chat aqui, que já está trepidando. Tá aqui, deixa eu agradecer o Anderson Bass, 66, baixista, hein? Baixista esse cara aqui. Obrigado, se tornou novo membro aqui. José Carlos Faria, bom dia. Fora Bob Fields Neto, não a PEC 66 que transforma o Banco Central em empresa pública. E a Luciana Costa dizendo assim, Lula está ao vivo e vocês deveriam estar transmitindo. Como assim? Ele que deveria estar transmitindo a gente, ô Roberto Tadelli? Qual que é essa? Quem ele pensa que é? Quem ele pensa que Quem ele pensa que é? Ô, Stucker, pelo amor de Deus, coloca a ordem nessa casa aí. Tardelli, vamos começar pelo começo. Roberto Dias Toffoli, seu xará. O nome dele é Roberto Dias Toffoli, não é Luiz Roberto, não. Né? Luiz Roberto é o Barroso. Escute, explica esse voto do Toffoli que, na verdade, foi pela manutenção do status quo com relação à criminalização das drogas. Olha, querido, eu vou ser absolutamente sincero e claro, como diria o samba do nosso querido aniversariante Chico Buarque, precisa ser muito sincero e claro para contestar e para botar defeito. Eu não entendi. O voto começa muito bem. A impressão que dá é que ele foi escrito em dias diferentes, com inspirações diferentes, com ideias diferentes. E terminou que eu não entendi, ninguém entendeu, certo? Ele chega a uma tese que só ele tem, certo? Ele transfere a responsabilidade, por incrível que pareça, para a Anvisa. Olha, a Anvisa deveria regular o uso de droga, um negócio assim meio... Sabe aquela coisa assim, você olha a barraca, tá lá longe, você olha o cara fora da barraca, então, assim, será que ele vai voltar para a barraca? Por que ele saiu da barraca? Sabe? Mas esse voto é fora da barraca. Até porque, veja bem, o que se discute nessa ação é a legalidade ou não da abordagem para fins de verificação, se a pessoa pode ou não usar entorpecente. Aí a coisa começaram a tarifar a distinção entre tráfico e porte. Esse julgamento é uma Babel. A gente precisa esperar acabar esse julgamento. Vai ser um dos mais difíceis acórdãos do Supremo Tribunal Federal, porque o voto foi mudando, ou foi havendo uma mutação aí. Eu não tenho como explicar o voto do Toffoli. O voto do Toffoli, que ele começa de um jeito, termina de outro, e passa a responsabilidade. Você acha que ele foi pressionado nessa segunda parte? A gente tem que pensar que se um ministro supremo foi pressionado, velho, vamos mudar. Aliás, o Supremo é pressionado sempre, né? Assim, sim, mas ele está lá para isso. Por que ele tem todas as garantias? Por que você dá todas as garantias ao juiz? Todas. O juiz só não tem uma garantia, a imortalidade. Ele só não é imortífero, como diria o vampiro Bento Carneiro. Vampiro brasileiro, né? Mas só os integrantes da Academia Brasileira de Letras, né? Esses são imortais, certo? Até porque eles já estão na imortalidade real, efetiva, né? Certo? Aí, não sem etarismo, por favor, só fiz uma piadinha, tá? Só uma piadinha, viu, gente? Porque senão vão bater na gente aí. Aí, ele tem... Porque, veja uma coisa, na hora que quando o ministro Roberto Barroso disse que atendeu ao presidente da CNBB, rapaz, eu estava ouvindo aquilo quase que da cadeira. Como? O presidente da CNBB... É fantástica. Eu tenho o vídeo aqui, vou pôr na sequência para você. Vai lá. O presidente da CNBB tem procuração no processo, é advogado. Por que ele está
Qual é o interesse dele no desate dessa causa, se ele não está, e por que que o ministro deve recebê-lo? Porque se o ministro atendeu o presidente da CNBB, que tem interesse na eventual liberação ou não do uso de droga, tem que atender o presidente da Gaviões da Fiel, tem que atender o presidente da Mancha Verde. Porque esse pessoal tem interesse também. Liberar umzinho pra galera. Ontem, anteontem, aliás, nós tivemos uma cena fantástica no mundo. A polícia alemã pediu aos torcedores ingleses, que são os mais bravinhos da Europa, os mais desordeiros, os mais brigões, que fumassem maconha ao invés de beber cerveja. Peraí, eu perdi isso. Quem que pediu? A polícia alemã. Polícia a alemã. Europa está sendo disputada na Alemanha. Porque quem bebe álcool fica mais violento. Quem fuma maconha fica zen. Os polícia pediram para os ingleses: vocês são muito brigão, vocês ficam arrumando confusão aqui, vocês ficam muito bêbado. Fuma umzinho. Eu imagino o policial falando em alemão com um torcedor alemão, né? Vai fumar maconha pra lá, vai. Porque o uso de droga está liberado na Alemanha. Fuma maconha, é melhor para você, melhor pra gente, é melhor para todo mundo. Você vai ficar menos violento, você vai ficar menos chato. Impressionante. O ministro Barroso, eu falei com o presidente da CNBB, falou. Rapaz, isso é grave, porque isso põe em xeque o Estado laico. Porque ele atendeu um religioso. Como isso? Vamos ver essa cena do Barroso com o Mendonça, né? Que virou já uma cena antológica ali da antologia do STF. Tem que publicar uma antologia, um documentário, antologia do STF. Lembra aqueles quebra-paus que dava com o Joaquim Barbosa e Gilmar Mendes, né? Sim. Que maravilha. Aquilo eu pegava pipoca e assistia televisão, assistia o canal do STF para ver aquela situação. Olha, deixa eu trazer aqui bate-papo antes da gente mostrar esse vídeo. Deixa eu aumentar aqui o box do bate-papo para a gente ficar com tudo muito claro aqui na nossa frente. O Roberto Henriques, que fala de Campos de Goytacazes, que eu vou entrevistar. 20 anos. Faz falta, hein? Figuraça, hein? Foi deputado. Tá dizendo aqui, Conde, por favor, registrar. Hoje, 20 anos da morte de Brizola. Registrado. E tem uma matéria hoje na Folha de São Paulo, cujo título é o seguinte: olha, morto há 20 anos, Brizola liderou resistência armada e evitou o golpe militar em 1961. É a primeira vez que eu vejo na imprensa hereditária, né, dizendo que o Brizola impediu o golpe em 61 e e entrou na luta armada contra. É isso que eles falam aqui? Deixa eu ver aqui. Liderou resistência armada e evitou o golpe de 61. Nunca tinham falado antes. A Folha tá sob ataque, né? Há uma ação contra a Folha de São Paulo, imputando a Folha colaboracionismo pesado com a ditadura militar, né? Não, a questão das peruas Kombi lá, né? Naquela época. Isso. Isabela da Milano, oi Gustavo Conde, oi querida Isabela. Vanderlei Ricardo Silveira, bom dia, 11 News, Gustavo Conde, Coromandel, Minas Gerais, Coromandel aqui presente. Raul Cunha, eu acho que o Toffoli fumou um. Pronto, tá explicado, né? Ou não fumou. Olha só, vamos ver esse vídeo aqui do Luiz Roberto Barroso com o Mendonça. Vamos ver aqui aos pouquinhos. Gostaria de reiterar, porque esse é um ponto muito importante para todos que nos acompanham, e gostaria de registrar que ainda hoje, pela manhã, recebi uma ligação do presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Jaime Spengler, preocupado com essa questão de drogas e vítima, em parte, também de uma certa desinformação que existe em relação a esse tema. Apreenda-o quando... Senhor presidente, pela ordem... Pois não, ministro André.
Senhor presidente, minha saudação a Vossa Excelência, aos eminentes pares, com a devida vênia e respeito que sempre tenho por Vossa Excelência, eu não creio, não entendo que o presidente da CNBB esteja sendo vítima de desinformação. A opinião dele é compartilhada por mim, ela está consignada no meu voto. André, Vossa Excelência me desculpe, mas eu conversei com ele e ele me disse que não estava ciente de que essa era a discussão. E, portanto, eu me comprometi com ele a prestar... O que dizer desse delicado bate-boca entre os dois ministros, Tardelli? O Estado laico saiu de cena porque o bispo tem a mesma opinião que o pastor, e o bispo, que não é julgador, o pastor é juiz, o bispo ligou para o outro juiz e disse: o que está acontecendo aí? E o juiz explicou. É interessante observar, Conde, que se você ligar para qualquer magistrado, juiz da menor comarca até o presidente Supremo, nenhum deles irá te atender se você não tiver alguma razão processual para falar com ele. Porque é de se presumir que o juiz tenha mais o que fazer. Você é parte no processo? Não. Você é advogado no processo? Não. Você tem interesse no processo? Não. Ah, mas eu tenho uma dúvida, Lê. Nos jornais da manhã, como todo mundo. Acompanhe pelo YouTube, como todo mundo. Nós estamos vivendo um instante que, para onde que a gente olha, parece que vem uma pedrada diferente, cara. Esse julgamento do porte de droga no Supremo virou um salseiro. Porque, na verdade, veja uma coisa. Imagine uma pedra de crack. Tá? Eu estou fazendo esse raciocínio para todo mundo. Eu tenho uma pedra de crack, eu sou usuário. Se eu der uma martelada nessa pedra, uma pisada de coturno nessa pedra, eu tenho várias mini pedrinhas. Entendeu? Posso ser traficante. Porque já não tenho mais uma, eu tenho várias. Vai depender daquele que me surpreender com essas pedras. Vai depender das minhas condições pessoais, vai depender de onde eu estiver, vai depender dos meus antecedentes. O mais grave do artigo 28, além do porte, mas mais grave do que o porte, porque o porte é uma consequência da lei, é o estabelecimento de critérios absolutamente intoleráveis, inaceitáveis, para os quais o juiz deve atentar para fazer a distinção entre o usuário e o traficante. O ministro Alexandre de Moraes falou uma coisa que ele começou e não terminou, mas ele disse uma coisa que está correta. Quando a lei de drogas veio, todo mundo leu o artigo 28, ninguém é analfabeto, ninguém é tonto. E a conclusão de todos foi o seguinte: olha, ou esta lei descriminalizou de saída o porte de arma, porque não tem nenhuma pena o porte de droga, porque não tem nenhuma pena aqui restritiva de liberdade, não tem nenhuma pena, nada. Se você for olhar quais são as penas do artigo 28, assistir palestra sobre os males da droga, certo? Sim. Se ele não for à palestra, não vai virar nada também, porque não há previsão nem possibilidade de qualquer agravamento do que a gente chama de status libertatis. Então tinha a torcida do Flamengo dizendo que não era crime. A torcida do Corinthians dizendo que era crime, mas uma peninha peculiar e tal, que sem maiores relevâncias. Dizer o Supremo que não é crime e é infração administrativa não vai estar fazendo muita novidade.
A grande questão está exatamente na separação desses dois personagens da lei, o usuário e o traficante. Desde que a lei surgiu, eu não me lembro de ter visto uma denúncia, ninguém processado por uso de entorpecente. Por quê? Porque a pena é muito branda, velho. Não tem pena nenhuma. É humilhante. É perda de tempo. É É você um custo a mais para a justiça brasileira. despender energia com aquilo que não vai ter retorno algum. É ridículo. Você vai, assim, você vai botar o juiz, pro juiz da palestra, pro camarada que foi preso com droga sobre os males da droga. Isso parece aqueles ciclos do interior, Aliás, maconha, a erva maldita, sabe? sem querer te interromper, meu querido Roberto Tardelli, você estava dizendo aqui no bastidor que o nível da justiça brasileira, infelizmente, despencou, sobretudo depois da Lava Jato, né? Você é um operador do direito, é um advogado, trabalha, né, o tempo todo com fóruns e com esses institutos e tudo mais, e você percebeu uma degradação. Explica um pouco para a gente, explica para quem não entende nada de direito, o que é isso? Por que o nível caiu? Olha, quando nós nos tornamos condenadores, persecutórios, quando a justiça deixou de declarar o direito para dar uma resposta social, nós perdemos absurdamente o nível que se tinha. Porque agora qualquer coisa serve para condenar qualquer pessoa, e se essa qualquer pessoa for o suspeito de sempre, aqueles estereotipadamente assim considerados, periféricos, negros, etc, 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 é mais fácil ainda. Te dou um exemplo, na lei de droga. Na lei de droga. O artigo 28 diz que o juiz deve atentar para as condições pessoais daquele que estiver com a droga. Onde se deu essa apreensão? Quais são os antecedentes? Qual é a vida social dessa pessoa? Você trabalha? Não. O que você está fazendo aqui na Cracolândia, nas proximidades da Cracolândia? Quanto você tem no bolso? Quantas vezes, Conde, quantas vezes, queridos e queridas, eu vi que ele não soube justificar R$ 80 que tinha no bolso. Porque ele não declarou emprego, não declarou profissão. Se ele não declarou profissão, então traficante ele é. As conclusões começam a ser estúpidas e maniqueístas. Deixa eu só colocar um pouco a minha colher de linguista nessa história toda. Talvez eu tenho percebido muito, inclusive acho que justifica também a ascensão da extrema-direita no mundo e tudo mais, e uma certa essa massificação do enunciado e da atividade linguageira na dimensão digital, ela fez com que a nossa capacidade de interpretação de texto fosse abalada. Né? Não só na educação, mas no cotidiano, no dia a dia, no meio da publicidade, no meio da demagogia política e tudo mais, a gente degradou a nossa capacidade de interpretação de texto. E aí, isso, evidentemente, pega também os operadores profissionais do direito. Eu acho que você se lembra do acórdão do TRF4, que não só manteve a condenação do presidente Lula, como aumentou a pena do presidente Lula? Lembro. Que um dos desembargadores disse: eu vou no popular. Isso eu não lembro. Ele disse: olha, eu vou no popular. Quer dizer, ele abdica da linguagem para se tornar populista, para se tornar assim. Quando a justiça começa a se preocupar com a resposta social que tem que dar, e não com a declaração do direito que lhe foi posto, você muda completamente esse tabuleiro, você tira completamente as peças de sua movimentação normal e você cria um vingador social, você começa a criar matilhas de promotores, de juízes,
que vão, olha, nós combatemos o crime, nós combatemos a corrupção, nós combatemos o tráfico, nós combatemos a pedofilia. São combatentes de alguma coisa. Com isso, o que você perde é a isenção mínima que todo mundo tem que ter diante de um fenômeno qualquer. Hoje, o Ministério Público é composto por matilhas condenatórias. Hoje, na primeira instância, no Poder Judiciário, a sua possibilidade de absolvição é mínima. Olha só, pega essa expressão do Tardelli, matilhas condenatórias, adorei. Certo? Porque todo mundo está em busca da resposta social. Nós precisamos dar uma resposta à sociedade. A resposta à sociedade não é o exercício da jurisdição, é a condenação. Tardelli, o Tardelli está dando uma verdadeira aula para a gente aqui hoje de direito. Falar nisso, Tardelli, você não... Você dá aula em faculdade? Você deu aula já? Não, dei antes da primeira encarnação de Vishnu, assim, sabe? Antes da primeira encarnação de Krishna, eu dei aula. Assim, né? Você deu aula. Você não pensa em dar aula em algum momento? Não, eu sei que eles pagam mal, né? Não é por isso, não é nem por isso, é porque a minha vida não consegue... A vida não permite mais isso. Mas uma palestra de vez em quando vai, né? Dou bastante, sim. Sabe? Ah, então tá bom. Você é da turma da PUC também, junto com o Marco Aurélio, essa turma toda ou não? Todo o quê? Não, PUC. PUC. Imagina, estudei no interior, estudei em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto? Eu me formei na época da ditadura, Conde. Na ditadura militar, o curso de Direito preparava despachantes jurídicos, porque falar sobre direito era uma atividade de alto risco. Os professores tinham medo. Uma das coisas que nós estamos revivendo agora, que é a perda da liberdade de cátedra, o professor tem medo de dar aula, agora ele tem medo porque ele está vigiado por uma matilha evangélica, por uma matilha de extrema-direita. Eu fui fazer uma palestra numa faculdade bacana do sul do país, agora há pouco tempo, e encontrei lá algo que me assustou muito, que foi a juventude do Partido Liberal. Meninos e meninas, moças e rapazes, todos muito brancos, todos muito assépticos, todos muito duros, todos de extrema-direita. Eu fiquei pensando, se aos 20 anos esse cabra de extrema-direita, essa menina de extrema-direita, aos 50 eles vão ser o quê? O que vai acontecer com eles? Que vida essas pessoas vão ter? Porque fica muito difícil você pensar em quem tem 20 anos hoje, ser de extrema-direita, ser contra tudo isso que está aí, principalmente ser contra a cota, ser contra direito, ser contra a civilidade jurídica. Ele vai ter os 40, 50, ele vai estar como? Frustrado, suicidado, alcoólatra, deprimido, porque você percebe que não há um sonho num lugar melhor, mas há o sonho num lugar mais duro, mais punitivo, mais grave, mais severo. Como é que você pode sonhar com um lugar onde você não tem a liberdade? Eu não entendo isso, eu não consigo entender isso. Eu olho para a juventude de direita e eu não consigo entender. Eu tento usar aquele raciocínio do ministro Haddad, né? Olha, vou buscar razões mais antigas, vou estudar antropologia para poder entender isso, mas o fato é que eu não consigo entender. Roberto Tardelli aqui no 11 News, ao vivo para vocês, 11 horas 25 minutos. Estamos quase chegando no final aqui do bloco com o Tardelli, o que é uma pena. João Alves Ferreira, o homem. Interessante o nosso papo aqui. Eu queria falar agora, Tardelli, desse caso aqui do Antônio Cláudio Alves, né? Antônio Cláudio Alves Ferreira deve ser condenado a 17 anos de prisão, diz o Alexandre de Moraes, e é o sujeito que vandalizou
o relógio. Vamos ver aqui, né? Ele quase destruiu tudo ali no entorno dele. Isso é onde ele mora? Ele tentou quebrar a câmera que estava filmando, sabia muito bem o que estava fazendo. Aí ele foi lá e derrubou esse relógio aqui, que é do século XVIII, inclusive, que já está sendo restaurado. Eu queria que você comentasse isso para a gente, porque a questão do 8 de janeiro está eivada também de algumas dúvidas, porque muitos dos condenados fugiram para a Argentina, quebraram as tornozeleiras eletrônicas e tudo mais. Você acha que é um exemplo? Você acha que é emblemático? Eu acho muito simbólico que esse sujeito do relógio, o vândalo do relógio, seja condenado a 17 anos. E você? Mas eu não tenho dúvida da necessidade de condenação dele, até porque ele quebrou algo que pertence ao povo brasileiro, né? Sim. Certo? Ele não quebrou o relógio do vizinho dele, ele quebrou o relógio que pertence à nossa memória pública, à nossa memória nacional, né? Mas o que eu fico pensando, Conde, ele está 17 anos, eu acho um absurdo de pena, porque se ele tivesse matado o guardião do relógio, ele não teria tomado 17 anos, teria tomado talvez menos. E o chefe dele, o inspirador dele, está andando, está comissionando, está escolhendo vice-candidato de candidato a prefeito, como se nada na vida dele houvesse acontecido. O grande vilão, o Lex Luthor deles, está livre, leve e solto. Certo? E esse idiota, certo? Está preso há 17 anos. Me parece, o que eu sinto é o meu medo, não é que eu sinto, o meu medo é que nós fiquemos na punição da raia miúda. Na severa e exemplar punição da raia miúda. Na severa e grave punição do peixe pequeno. E, certo? A gente vai aos poucos nos esquecendo que esse peixe pequeno cometeu essa atrocidade histórica inspirado por uma pessoa que não tem nenhuma, mas nenhuma restrição na sua liberdade, e está com o passaporte prendido, ele não pode ir embora do país. Ele pulou o muro, foi para a Hungria, despulou o muro, voltou da Hungria, não virou nada também. O meu medo é isso acabar nessa patuleia, no populacho, no pessoal que invadiu, no pessoal que defecou na cadeira do ministro, um horror. Mas aqueles que inspiraram o que eles fizeram estão aí, velho. Olha só, quando a gente recebe aqui o nosso querido Jefferson Miola... Que mudou o cabelo. Ele deu um tapa no layout, olha. Eu ia falar isso exatamente aqui. O cabelo, também fez a base. Você foi no banho tosa, Miola? Isso, fui no banho tosa. Muito Tomou bem, vacina? É verdade. Serviço completo, vacina, tosse e banho. Um abraço, Tardelli, um abraço para ti, bom dia para nós, minha gente. Tá na hora de eu ir no banho tosa, né? Na verdade, né? Que vocês aqui falam, olha a barba do Tardelli, toda bonitinha, paradinha, certinha. Olha só essa água. Como que eu vou chegar aqui no seu jornal sem estar todo bonitinho, todo aparado? Eu não poderia cometer essa deselegância com Vossa Excelência, sabe? E agora o Miola une a elegância dele, né, habitual, com mais uma elegância estética aqui. Vamos parar de falar essas bobagens, né? Que coisa, parece uma coisa assim. Olha só, parece TV Fama. Só para terminar a inserção aqui do Tardelli, a Norma Serra, só pegar isso aqui sem querer polemizar, mas ela diz: Tardelli, uma coisa não invadiu da outra, grandes e pequenos têm que ser punidos. Quer dizer, claro, as pessoas estão reclamando, cadê os peixes grandes, os peixes grandes? Cadê os peixes grandes? Cadê o peixe grande nessa pescaria, sabe? Da pescaria. Mas, enfim, estamos aqui apostos esperando a notícia dos peixes grandes, mas que os peixes pequenos também sejam ali, né, devidamente punidos, né? Porque a gente precisa também
desse processo. Obrigado, Roberto Tardelli. Grande abraço, Jeff. Grande abraço. Bom fim de semana. Abraço, Viva, sexta-feira chegou. Vamos ver. Vamos até daqui a uns meses o julgamento do Supremo vai estar legendado. Beijo, beijo.